Agora, tem que haver um preparo mesmo, e eu acho que eles já estão mexendo com isso. Anteontem teve um apagão geral na Europa Ocidental. Um amigo meu que mora em Portugal ficou desesperado. Ele falou: eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida. Eles não têm entretenimento, arte ou cultura, né? Eu acho que se a gente for falar depois do que seria um interrogatório alien, é uma das perguntas que se fazem, né? Você tem entretenimento, você tem arte, você tem cultura. E eles vivem pelo coletivo. E são os seres que estão no inconsciente coletivo da humanidade, como alienígenas, principalmente graças a Hollywood, né? Eu acho que esse contato, eu acho que isso ainda vai acontecer de uma certa forma ainda controlável pelos governos, pelos líderes e pela mídia, ainda em 2025. E acho que o contato em massa mesmo, que é aquele que indiscutível, que não vai dar mais para esconder de jeito nenhum, eu acho que ainda nessa década dos anos 20 aqui, dos anos 2000, até 2029, 2030. Quais seriam essas repercussões de um contato em massa dentro de uma sociedade com a atual mentalidade, né? Esse podcast chegou para você através da plataforma ou alguém enviou? Nós temos uma máxima aqui: envie para as pessoas que você quer ver bem. Se você recebeu de alguém, essa pessoa quer te ver bem, ó, que beleza. Pense em outras pessoas e envia também, porque assim você fica numa positividade, compartilha a positividade. E é lógico, deixa o teu like aí, né? Mostra que você está aqui. Temos uma taxa de não inscritos alta assistindo os nossos podcasts, então reverte isso. Torne-se um inscrito para que você receba conteúdos desse tipo. Hoje nós vamos entrar dentro de um universo muito interessante. Contatos imediatos, raças extraterrestres, confederação intergaláctica. Você estuda sobre esse assunto? Você sabe sobre mistérios que envolvem também fatos históricos e a relação extraterrestre? Tudo isso e muito mais você vai ter hoje aqui. Então, normalmente nos cortes as pessoas elas escrevem comentários graciosos, né, quando o tema é esse. Aqui nas lives normalmente as pessoas estão mais direcionadas. Então nós procuramos trazer pessoas sérias, com trabalhos concretos em relação ao assunto, para elucidar, porque eu sei que o público gosta bastante. E hoje nós temos Eren Lodakos como nosso convidado. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado, parabéns pelo Filhos do Todo. É um podcast importantíssimo, está aí também na ponta de lança da espiritualidade do Brasil. Conhecido, competente, muitos views. Parabéns, obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Gratidão, gratidão. Vindo de você é um grande elogio. Pode ter certeza que... Muito obrigado. Vamos no corte da seda aqui, né? Muito obrigado. E eu falo porque eu realmente acho isso, assisto. Às vezes eu não consigo assistir todos os episódios, mas volto no tempo, assisto do mês passado o que eu não vi. E o da Suzy Maria, que foi um sucesso, mais de 230 mil visualizações. Isso são números absurdamente fantásticos e você sabe disso, né? Você conseguir colocar o público 1h30, 2 horas assistindo uma conversa sua com alguém, mais de 230 mil pessoas, tá? Você está de parabéns, é um feito incrível, né? Isso não é à toa, né? Resultado de trabalho, qualidade e tudo mais, né? Gratidão, gratidão. Eu sei que essas coisas dão muito trabalho, eu bem sei. Muito trabalho, você sabe bem. Às vezes as pessoas falam assim, você só trabalha com um podcast? Eu falei, mas dá para trabalhar? Quem mais que vocês querem, né? É porque muita gente acha que, assim, você estava numa rede balançando ali fora, aí, nossa, falta 5 minutos para entrar no meu podcast. Você vem, senta, faz o podcast, volta e deita na rede, né? Quantas vezes a gente conversou para marcar, para eu estar aqui, que você me atendeu, que nós conversamos, marcamos o horário, né? Você viajou para estar aqui em São Paulo no estúdio, né? Então, pessoal, valorize porque dá muito trabalho. É isso aí, ó, pessoal. Dá o like, então, e compartilha e escreve aqui o que você tem aí de positividade. E aí, vamos começar falando, eu vejo muitas pessoas falando sobre contato imediato. Só que tem vários tipos, né? Várias classificações. Eu sei que tem de contato imediato de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, sexto grau. E as pessoas às vezes se confundem. O que é um contato imediato? Essa classificação é bom porque aí o pessoal tem aí um tutorial para saber que tipo de contato muitas vezes pode ter tido ou pode ter ouvido, né? Tá bom. Isso chama escala Hynek.
né? O Alan Hynek é um cientista genérico, né? Ele também era biofarmacêutico, então vou chamar de cientista. Ele foi o consultor do Steven Spielberg no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, nos anos 70, que é um filme absolutamente fantástico. E ele criou a escala Hynek de contatos, né? Que, primeiro ele fala que ele não numera um primeiro contato, os contatos que são visão de longe, ele não numera, ele só cita visão diurna, visão noturna e visão por instrumentos, ou seja, radar. Isso ele ainda não colocou como contatos imediatos. Contato imediato começa com contato imediato do primeiro grau, é quando você vê um ser, provavelmente alienígena, e uma nave, né? Provavelmente alienígena, você não consegue identificar, a no máximo 150 metros de distância. Isso é o contato imediato do primeiro grau. O contato imediato do segundo grau é quando você presencia essa nave, né, ou esse ser, e há resultados físicos disso, como, por exemplo, aqueles crop circles, né, aqueles desenhos de implantações, animais que padecem, né, que mais? Queimaduras por radiação, não só nos animais, nas plantas, nas pessoas, resíduos radioativos, resíduos químicos, resíduos de queimadura, porque os crop circles em si, eles não são queimaduras, né? Eles são dobraduras nos vegetais que estão lá seja lá qual foi a plantação, trigo, sorgo, etc, né? E esse é o contato de segundo grau, então é esse que deixa uma marca física, ou, inclusive instrumentos que param de funcionar, carros que param de funcionar. Segundo grau, estamos aí. O contato imediato terceiro grau é quando você tem um contato físico, né, com o ser alienígena, que é a escala Hynek e até aí o contato imediato de terceiro grau, que é o nome do filme do Steven Spielberg. E aí, sem muita pretensão, eu e uns outros ufólogos, inclusive de fora do Brasil, a gente criou mais 3 estágios, né? É uma petulância, né? Porque o Hynek, um super estudioso, imagina, consultor do Spielberg, fez só até o 3, aí eu e mais 2 outros ufólogos, um já falecido, criamos outros 3 estágios, porque até o terceiro grau não estava encaixando muito porque a gente tinha ouvido, principalmente da parte de espiritualidade, ele não incluía a espiritualidade alienígena, da qual o Brasil é o top de linha da divulgação e da produção desse conteúdo, do estudo desse conteúdo no mundo inteiro, né? A gente pode falar disso depois. Aí nós criamos, então, o contato imediato de quarto grau, que é quando a pessoa, o humano, tem um contato com o alienígena repetidas vezes, sem aviso prévio. Ele é surpreendido pelo contato. Esse é o contato de quarto grau. Aí tem o contato de quinto grau, que é quando os humanos interagem com esses alienígenas, mas com aviso prévio, combinado. Quem é que faz isso? Vamos ver. Quem é que... É uma teoria de conspiração, tem até no meu livro Avistamentos e Abduções, eu tenho um desenho bem legal mostrando isso, porque eu falo da escala Hynek lá também. Quem é que faz esse tipo de encontro? Os militares, né? Os governos e os adidos militares. Os governos marcam, vamos nos encontrar aqui no paralelo X, na latitude tal, longitude tal, e vamos conversar. Então, o contato imediato de quinto grau é o contato combinado previamente, repetidamente, com esse aspecto de governo, aspecto militar, troca de informação, quinto grau. E aí o sexto grau, para onde avançou, ele é esse contato combinado com seres alienígenas, só que multidimensionais, que a gente pode chamar também de espirituais. Quem faz isso? A Mônica de Medeiros faz isso. A Cíntia Camerim faz isso. Né? Ela se concentra e ela consegue a conexão. Então a escala do Hynek não contemplava esses outros 3 que nós tivemos assim um pouco de presunção, de petulância de criar, e nós criamos e divulgamos isso. Né? Então seriam esses 6 os estágios do contatos imediatos, mais os 3 que antecedem, que não são contatos, que é visão diurna, visão noturna e visão por instrumento.
E esses contatos, com certeza, nos próximos anos vão ter mais upgrades, porque é bom, porque tudo que a gente vai tendo progresso, vai tendo, daqui a pouco vai ter até de 18º grau, né? Vai ter porque vão acontecendo novos tipos de contato, daqui a pouco vai ter que ter uma escala para um contato coletivo combinado. Ah, não, mas é o militar, já é combinado, não, é o contato espiritual combinado, porque o contato de 6º grau, que a gente fala que é o multidimensão, o espiritual, ele é, hoje, na nossa escala, ele é individual, como eu falei, é a Mônica de Medeiros com a Sheliane, a Cíntia Camerim, né, e aí eu tô com seres declaradamente alienígenas. A gente pode falar do pessoal do Aguajeruanda, lá de Sergipe, o Tiago e o Fábio, né? O Tiago tem a comunicação direta com o pai Damião, que ele tinha uma roupagem de preto velho. Então era preto velho, preto velho, preto velho. E o pai Damião um dia falou pro Tiago, na verdade, Tiago, eu não sou preto velho. Eu sou um alienígena. Eu pus uma roupa de preto velho que é para você me entender e me respeitar. Então, para você, que é o arquétipo, né? Um senhor que todo mundo vai respeitar, com muita experiência, né? Que é o arquétipo do preto velho. E só que o pai Damião é um alienígena. E tantos outros, né? Que tem nos Estados Unidos. Pelo incrível que pareça, há menos pessoas com esse tipo de contato do que aqui no Brasil, embora seja um país com 150 milhões de pessoas a mais do que o Brasil, e com as pessoas com poder aquisitivo muito melhor, que podem se dedicar um pouco mais à espiritualidade, né, porque numa pirâmide assim de Maslow que você tem de necessidade, primeiro eu preciso respirar, depois eu preciso comer, depois eu preciso me transportar, depois eu preciso morar, depois estudar e depois me dedicar a um hobby, alguma coisa. Então, o estudo da espiritualidade está na ponta da pirâmide. A base da pirâmide, o Brasil, ela é muito larga. Então, essas pessoas, elas têm a espiritualidade delas, mas elas não têm tempo, não têm condições financeiras de estudar muito isso. Mas nos Estados Unidos, essa base assim, a pirâmide ela é menos larga e ela é muito alta. Então, lá tem muita gente, e mesmo assim o Brasil está muito na frente deles. Disso, com isso, mesmo tendo um avanço muito grande do evangelismo, dos evangélicos, não estou falando mal de evangélicos, não. Cada um acredita no que chegar no coração dele, né? Eu, com essa minha história de alienígenas também, eu cansei de ser ridicularizado. Eu adoro. Pode ridicularizar, porque assim, você está dizendo que eu estou errado e eu sou obrigado a dizer que você está certo. Não, nós dois podemos estar certos, nós dois podemos estar errados. Não sei, eu posso estar certo ou só você. Agora, a minha verdade é essa, né? Já faz mais de 40 anos que eu estudo ufologia, que estudo um pouco mais sério, né? Só que a ufologia espiritual, eu tive um contato mais próximo quando a gente começou a produzir os programas do Paranormal Experience, né? Eu conhecia alguma coisa, mas eu vi que isso é muito forte. E eu já recebi mensagens desses seres, né? Que são assim, de arrepiar, que não tem como ele saber. É só lendo a minha mente para saber mesmo, né? Então, eu não estou aqui fazendo proselitismo para ninguém, só abram a mente, estudem, vejam o que vocês acharem que encaixa para vocês, aceitem. E você falou uma coisa super importante, porque existem ufólogos que também são evangélicos, sim. Tem de tudo. E a corrente da ufologia casuística, né? Que é a ufologia que estuda mais avistamentos, estuda um pouco as abduções, mas sem entrar em nenhum caráter espiritual, que esse ser possa ser um multidimensional, que esse ser possa ser um mentor. Então você vê, tem vários ufólogos que estão nessa parte da ufologia casuística. Vamos estudar Roswell, vamos estudar Varginha, vamos estudar a Beth lá nos Estados Unidos, que foi abduzida estava no carro com o marido e foi abduzida, né? Beth, se não me engano, é Beth Barney. Também tem no livro, que eu tenho um livro chamado Avistamentos e Abduções, que ele é um livro mais técnico, que ele só conta só fala dessas escalas, ele só mostra esses casos principais, né? Acho que tem aí, nosso diretor, tem uma imagem da capa do livro que chama Avistamentos e Abduções, se por acaso você sim, hoje temos algumas imagens, né? Trouxe alguma coisa das capas dos livros, né? Então, porque
Talvez mesmo a parte casuística para alguns evangélicos possa ser pesado de aceitar, porque aceitar que existem seres fora do planeta, que a luz assim, bíblica, literal, é a única criação de Deus com vida, né? Então tem a corrente que acredita nisso. Eu não vejo nas citações da Bíblia nenhuma citação dizendo assim, não há vida, só existe vida aqui, não tem nada taxativo. Inclusive tem alusões a reflexões de vidas e passagens muito específicas, que depois a gente pode entrar até nesse assunto, que eu acho que tem muitas passagens até que foram retiradas ali, que fazem essa livros alusão, inteiros que né? foram retirados da Bíblia. Essa alusão, o livro de Enoque, por exemplo, ele isso. foi retirado inteirinho da Bíblia. É algo que eu estudo bastante. Fiz um episódio inteirinho sobre o livro de Enoque lá no Paranormal, o livro de Enoque no Paranormal Experience. Ele está só na Bíblia etíope, né? E o Enoque, ele simplesmente narra todo o passeio com naves. É que, gente, não precisamos ir para Enoque, entre aspas, né, não se sabe exatamente, 5.500 anos atrás, né? Não precisamos ir até lá. Você vai aqui na descoberta da América, depois que chegaram as naus europeias aqui lá onde hoje é Caribe, depois aqui norte da América do Sul, Recife, Bahia, chegaram e os colonizadores, os espanhóis, os portugueses, os holandeses começaram a aprender a língua indígena e conversaram com os indígenas, perguntaram, quando vocês viram a gente chegando, o que vocês acharam? Assim, a gente não entendeu, a gente achou que eram nuvens, porque as velas brancas dos navios, a gente achou que eram nuvens. Aí as nuvens pararam, desceram um monte de homem de dentro das nuvens, em barcos, e vieram falar com a gente. Então, a falta de vocabulário na Bíblia, então fala, Enoque pegou lá uma nuvem prateada e viajou e foi do Iraque, né? No caso, esse foi o Elias, né? E passeou, viu do ar toda a região lá onde hoje é o Iraque, né? Uru, que é aquele pessoal todo, aquela região geográfica toda, né? Gente, o cara entrou num disco voador, o cara entrou numa nave, né? Eles descrevem, fez muito barulho para chegar, fazia muito vento. Tá nos livros lá, tá no livro de Enoque, isso. É nave, né? A gente tem uma tecnologia, a tecnologia humana, ela tá milhões de anos atrás da tecnologia de muitas raças alienígenas que nos visitam. Milhões de anos. Então, você compara uma evolução tecnológica de 200 anos para cá, humana, 200 anos para cá, não vou nem falar de 200 anos. Pega o Eduardo aqui, o R. Lodacos aqui, pequenininho eu sempre fui, mas eu com 15 anos de idade, há 43 anos atrás, mostra o seu celular pro mini R. Lodacos. Fala assim, olha, eu tenho aqui, isso aqui é uma televisão, isso aqui é um toca-discos, isso aqui é uma rádio, isso aqui é um biblioteca, isso aqui eu falo com a minha esposa em vídeo, ela tá na China, ela me vê, eu vejo televisão para aqui, eu falo assim, mas você tá, onde é que você bateu a cabeça? Você vai me mostrar, eu não vou acreditar. Porque isso eu tô falando de coisa recente. Então você imagina a tecnologia humana, evolução de 200 anos para cá, uma evolução absurda, e agora você imagina civilizações que têm milhões de anos de evolução. Aonde elas chegam? O tempo já não faz diferença. Distância não existe, né? A gente está atrelado aí as leis físicas aqui da tridimensionalidade, mais o tempo e mais a gravidade. Esse pessoal não está atrelado a nada disso. Eles descobriram, como nós descobriremos um dia, ou eles vão nos passar essa informação se a gente merecer, né? Como é que se faz isso, né? Então, a gente tem que imaginar esse choque civilizacional, né? E na Bíblia contou as palavras bíblicas, lá dos originais em hebraico, dos originais em grego, com o vocabulário deles. Como é que eles iam descrever um avião? Como é que eles iam descrever essa estação de trabalho que o nosso diretor trabalha aqui? Ele ia falar assim, tem 2 pedras pretas, que são os monitores, com várias cordas penduradas, né? E uma base cheia de botões, nem sei se já sabia o que é botões, que fica olhando e essas telas pretas emitem luz. Essas telas não, essas pedras, né? Usa o vocabulário, né? O que tinha mais próximo, né? Falar em diretor, você colocou a imagem aí,
Aí, beleza, já tá no pente. Podemos colocar aqui então, pessoal? Coloca aí pro pessoal ver. E aí, conforme ele for falando, você vai administrando aí. Beleza, então a capa tá aqui, ó. Protocolo de... A capa, a que eu falei primeiro foi o protocolo Livro Novo. do... Avistamentos e Abduções. Beleza, tá na tela. Avistamentos e Abduções. Maravilha. E aí, aproveitando esse gancho, já que você entrou nesse papo aí de escrituras, né, de religião, eu vejo muito a questão de histórias bíblicas ou de outras culturas, por exemplo, a cultura egípcia também. Tem um filme muito interessante, Deuses do Egito, né, que eles mostram aquelas divindades num formato mais alto, ou seja, eles eram mais fortes, mais poderosos do que ali o afegão médio, por isso eles tinham certas predominâncias e certos poderes. E a questão dos anjos, dos arcanjos, das figuras também faladas na Bíblia, né? Quem era o cara que Moisés conversava? Muita gente fala Melquisedeque, Metatron, essas figuras que estavam entre o céu e a terra, mas não eram propriamente o todo, né? Não, pode ser, o Moisés pode ter conversado com alienígenas, assim, para mim é plenamente plausível, né? O anjo que chega para Maria, mãe de Jesus, e fala, olha, você vai ter um filho, mas eu não tenho como ter filho, eu sou corrompida ainda, né? Quer dizer, eu não fui corrompida ainda, né? Não, você vai ter filho sim. Tudo bem, me chama de anjo Gabriel, me chama de anjo Miguel, mas para mim, na minha convicção, são todos os diversos alienígenas que interferem na história humana, né, para fazer um aprimoramento, para trazer a mensagem. E como que eles vão imaginar isso? Eles vão falar assim, são anjos. O cara aparece com um brilho, aparece um arcturiano de 3 metros de altura, azul, cabelo prateado, emitindo uma radiação luminosa. É um anjo, é óbvio que é um anjo. Porque se você for pegar... inclusive já tentei fazer esse desenho com inteligência artificial, não consegui, mas já vi gente que conseguiu. Como é a descrição bíblica de um anjo, o anjo parece que ele tem 64 asas, 118 olhos, ele parece uma aranha cheia de asas, assim, o anjo bíblico mesmo, ele é uma coisa assustadora, não é o galã Rafael, o galã Miguel, né, o galã Gabriel, aquela coisa, agora já tem aquele cara vascularizado, forte. Já tem alguns alienígenas que a gente estuda, que tem muito depoimento, que tem essa complexão física. Se eles se vestem com essa roupagem que é para transmitir alguma mensagem para o humano, pode ser. Mas assim eles aparecem, por exemplo, os arcturianos, né? Que não tem só arcturiano branco, nórdico. Os arcturianos, eles estão em contato pelo mundo inteiro. Então você tem arcturiano de aparência chinesa, que é diferente do japonês, eles não são iguais. Tem o arcturiano preto, porque ele vai na África, não quer assustar ninguém, sendo um gigante branco de cabelo dourado. Ele tem que ser preto, para conversar, para ter a empatia das pessoas, né? Então, aí, se quiser, diretor, colocar a capa nesse meu livro Aliens Entre Nós, eu tenho as 3 linhagens, eu tenho, assim, não só informações só que eu trouxe, o que eu canalizei. Entrevistei muita gente que tinha contato. Então tem lá as 3 linhagens de arcturianos, né? E eu comprei um pouco de briga com a comunidade ufológica mesmo, espiritual. Por isso eles falam assim, não, o arcturiano é só o nórdico de 3 metros de altura, do cabelo platinado, né, pele azulada. Eu falei, tá bom, para mim e para as pessoas que eu entrevistei, não é. O livro é meu, eu ponho o que eu quero, né? E começou a fazer sentido para muita gente. Muita gente pega um livro meu e fala assim, eu já vi um ser exatamente igual a esse. E ele era de complexão totalmente oriental, formato de cabeça, olho puxado, o nariz, posição de orelha. E ele falou, eu sou um arcturiano, né? Então, depois que eu lancei o livro, muita coisa encaixou, né? Os pleiadianos também, todo mundo tem como os altos, cabelo... Não, os pleiadianos que eu entrevistei, das pessoas que eu entrevistei que tiveram contato e os que eu canalizei e pedi a informação, eles são todos metálicos, dourados ou prateados. E ninguém concordava, concordava. Até que eu preciso lembrar o nome da pessoa, desculpe.
Nós tivemos uma entrevistada no Paranormal Experience na semana passada. Hoje nós estamos gravando, pode falar o dia que nós estamos gravando? Pode falar. 30 de abril de 2025. E ela falou, eu tinha contato pleiadiano, eu falei assim, mas não é pleiadiano, eu nunca vi pleiadiano como fala assim, os meus pleiadianos são metálicos, ela falou. E ela nem tinha visto o meu livro. Aí mostraram para ela e falou assim, é exatamente isso. Uhum. Então, e eu também não estou falando que só eu tenho verdade, pode aparecer um pleiadiano que fala, eu sou pleiadiano e eu tenho 6 braços. Tem sentido, porque eu mesmo tive experiências muitas vezes com esses seres, e eles eram prateados, eles usavam roupas prateadas, o cabelo assim, e aí eu não sabia o que era. Depois que eu vinha a entender que tinham referências pleiadianas. Ah, tá vendo? Viu? Então eu vejo nesse sentido. E a questão mesmo de você falar, as pessoas às vezes ficam tirando sarro, né? Falando, e o que usou? Me dá a receita para eu ficar louco assim. E a maioria das pessoas, incluindo você, eu vejo que são pessoas muito centradas. Pessoas que não têm assim um deslize. Não bebo nem álcool, não bebo álcool. Não bebo Coca-Cola e não bebo café. Quer dizer, não bebo refrigerante e não bebo café. Imagina se eu uso outras coisas. Não uso nada. É por isso que os contatos vêm. Normalmente, se a pessoa está muito louca, ela não vai ter um contato. Porque ela tem que entender o que é uma alucinação dela e o que é um contato real. Quando eu resolvi soltar o primeiro livro dessa série, que é o Aliens Entre Nós, boa parte do texto eu já tinha, mas as imagens eu criei com inteligência artificial, mas na época que ninguém mexia com inteligência artificial, estou falando de 3 anos atrás. Né? E muito boas imagens, inclusive. Tem umas imagens que eu consegui chegar assim a 90% do que eu queria. De cada imagem daquela eu joguei 100 fora. Falei, não é isso que eu quero. Aí parava, me concentrava, eu tenho meu ritual próprio lá de concentração. É essa. Aí eu fiz. E falei, eu tomei coragem, olhei e falei assim, Duzo, lança! Quer saber? Eu vou lançar. E publiquei, não tem editora, eu mesmo publiquei, eu mesmo imprimi, faço quantidade limitada, porque é um livro que tem um custo alto, porque o papel, o coucher é muito grosso, todas as páginas coloridas, né? Então, eu tenho a minha forma de interpretar o que eu vejo em tela mental como sendo verdade ou como sendo uma possível alucinação. Eu joguei aquilo que eu falei, para cada imagem que tem um livro meu, tirando os livros técnicos, eu joguei outras 10, 20, 30 imagens fora. Até falar, não é isso, é isso sim. Né? Então, você fazer as coisas, provavelmente se eu tomar uma ayahuasca, eu vou ver outras coisas, mas aí eu não vou confiar no que o meu cérebro tá criando. Eu vou ter uma influência. Existe uma expansão que a ayahuasca dá, com certeza. Né? Eu ainda não tive essa experiência, não acho que eu estou preparado. Mas, por enquanto, eu estou nessa seara de fazer tudo do que a minha intuição me diz ser verdade, ser certo, tá correto ou não. E o legal é que batem as informações de pessoas que são sérias, e a gente sabe que tem pessoas que são muito fantasiosas, mas assim, aqui, por mais que a gente esteja falando de algo que ainda é, para muitas pessoas, fora da caixa, é muito plausível, é muito pé no chão mesmo assim, para quem estuda os relatos de pessoas que a gente vê que não estão num oba-oba, já faziam isso antes de ter hype e tudo mais, né? Então é muito plausível. E você falou sobre isso, até com a Suzy a gente conversou algumas coisas interessantes, a gente não conseguiu se aprofundar muito sobre os extraterrestres entre nós aqui na sociedade, os infiltrados, vamos dizer infiltrados? Beleza. Já existem algumas evidências entre as pessoas que estão mais nesse meio sobre esses infiltrados. Eu gostaria de saber, porque a maioria das pessoas pensa, os caras vêm de lá, numa nave, fazem o contato e voltam lá para o planeta deles. Então, eu gostaria de saber quais as possibilidades de já estarem vivendo aqui no nosso orbe, aqui no nosso planeta, e como diferenciar, por exemplo, aquele cara ali é um humano, ou tem aparência humana, mas esse cara é infiltrado. Como diferenciar, não vou te responder porque eu não sei, tá? Porque com a tecnologia deles, o que eles quiserem parecer pra gente, eles parecerão, né? Quer parecer uma moça morena, bonita, assim parecerá. Quer parecer um anãozinho, assim parecerá. Quer aparecer o galã da novela das 8, assim parecerá. Quer aparecer um velhinho, assim aparecerá. Quer aparecer um preto velho, assim aparecerá, né? Então, essa resposta eu não tenho, mas que eles estão aqui
você tem os infiltrados mesmo, que tem objetivos que não são muito compatíveis com os objetivos da humanidade em geral, que trabalham com governos e tudo mais. Tem prova? Não, não tem prova. Mas não tem como não existir isso. Não tem como não existir. Os governos escondem as coisas mesmo do público, e assim, técnicos do governo, executivos de governo, escondem até do presidente da república ou do primeiro-ministro essas informações. Se você acha que aquele presidente daquele X país lá tem acesso a tudo que acontece naquela área restrita, ele não tem acesso. O Trump, o Xi Jinping e o Putin às vezes não sabem da missa à metade. O Putin não, os outros dois eu diria que sabem. Porque é um sistema de governo diferente dos Estados Unidos. Ali a coisa é resolvida de uma outra forma, né? Então a liderança lá é total. Só que fica para eles. Eles estão lá sob controle. Num país como os Estados Unidos, se cai uma informação dessa, isso vira um balaio de gato, né? Então você tem esses infiltrados aí que já estão tratando com o governo e tudo mais, e você tem aqueles que convivem com a gente desde sempre, né? Então, a minha vertente ufológica acredita que o grande salto evolutivo que teve lá do Homo habilis para o Homo sapiens, que tem um gap aí que eles chamam de elo perdido, há cerca de 200 mil anos atrás, foi um aprimoramento genético que alienígenas fizeram nos humanos. Aí você vai falar com o professor de evolução, biólogo da faculdade XPTO da vida, o cara vai falar assim, esse Eduardo é um idiota. Ele não tem prova nenhuma disso. Quer dizer, eu não gosto muito da academia que não leva esses fatos sequer como possibilidade, né? E tem lá os caras que têm podcast aqui, que falam de ciência e tudo mais, eles não acreditam em absolutamente nada. Para mim, eles são decoradores de livro. O cara vai virar para você e falar assim, não, as duas luas de Marte, Phobos e Deimos, elas têm decoraram o livro e vomitam livros decorados. Então, não leve em consideração nenhuma hipótese que pode não ser verdadeira mesmo, né? Um dia pode se comprovar como não verdadeira, mas são hipóteses que tem que levar em consideração. Por que tem esse salto aqui, né? Porque é absolutamente ridículo você imaginar que nesse nosso universo, que é certamente um universo no meio de um número quase infinito de outros universos, o único lugar que tem vida é o nosso planeta. Agora eu até lembro o nome dele, mas eu prefiro não falar, ele é americano. Tem uma nova estrela da astronomia mundial, um cara mais jovem, meio bonito, assim, acho que ele é inglês ou americano, assim. E ele é crítico ferrenho, ele ridiculariza educadamente qualquer referência alienígena, qualquer referência, ele é assim, ó, ele é igual um jumento e ele tá em todas as grandes mídias americanas, ele é o grande formador de opinião hoje. E ele fala assim, simplesmente não existe vida extraterrestre. Ele fala, não existe. Se um dia aparecer, eu vou falar, existe. Mas você leva em consideração, doutor Pimpolho aí, você não leva em consideração? Ele fala assim, não, porque eu nunca li sobre, que o cara é um jumento, né? É um cientista que se fosse 150 anos atrás, teria parado não vou tratar ondas celulares, ondas eletromagnéticas para criar outras formas de comunicação, vou ficar no telégrafo, que o telégrafo tá bom, não vou tentar desenvolver mais nada. E ele, para mim, é a figura escolhida hoje por quem manda na conversa toda mundo afora aí, para ridicularizar esses assuntos ufológicos, principalmente ufológicos, de seres alienígenas. Ele trata de astronomia, ele fala as coisas obviamente científicas, de como que se viajaria na luz, depois a gente conversa, como seria uma viagem de fato à velocidade da luz. Ele fala tudo, são as teorias, tem relatividade geral, isso é coerente, tá comprovado, já tem prêmio Nobel disso, prêmio Nobel daquilo, não ele, né, quem elaborou, né, a física quântica, eu não sei como ele acredita em física quântica,
que a física quântica é uma coisa tão absurdamente maluca, né, que é a física não newtoniana, é a física do muito infinitamente pequeno, e ele acredita, mas alienígenas, especificamente, ele ridiculariza. Então, para mim, esse cidadão é um cara que foi contratado por quem contrata essas pessoas, vai lá e ridiculariza, porque eu não quero ninguém prestando atenção nisso. Não quero ninguém com essa mente aberta assim, não, tá? Então, você vai lá, a gente vai te dar bastante dinheiro, você vai aparecer bastante, você vai ficar famoso, você ridiculariza esse aspecto da ciência não comprovada, esse aspecto, tá bom? Não estou falando que ele topou isso, né? Não posso ser medíocre a esse ponto. Mas eu diria que, assim, ou é isso, ou é pior ainda. Ele acredita nisso que realmente não existe. Não tem. Ah, mas tantos bilhões de galáxias, só nesse nosso universo aqui. Ele fala, e tem outro universo? Tem. Os hindus já falam que tem 5.000 anos, que isso aqui é só um dos universos que tem por aí, que estão estourando, que nem bolha de sabão por aí. O universo cria, descria, cria, descria, cria, descria. Então, a academia, ela ridiculariza o assunto. Mas esse tempo tá para... Não é uma profecia, não. É o andar da humanidade. Esse tempo de ridicularizar isso e conseguir esconder as coisas, tá para acabar. Tá para acabar. Isso daí, assim, me fervilha várias questões e mais ramificações. E vendo nesse sentido, ainda nesse assunto dos infiltrados, né, e tudo mais, esses infiltrados, eles são provenientes de vários cantos, vamos dizer assim. Quais estão aqui, digamos que legalizados, autorizados, né, e quais são marginais, assim, que não poderiam estar aqui? Porque a gente ouve muito falar sobre confederação, né, intergaláctica, que eles gerenciam, dão autorizações, tem ali uma diplomacia entre povos, né? Existe ainda esse controle? Existe essa confederação? Como se aplica isso? E existem esses caras que também são de locais que não estão dentro dessa confederação infiltrados e agindo? Olha, novamente, a minha corrente ufológica que eu estudo e que nós nos conversamos lá, nós acreditamos que a gente chama de confederação intergaláctica, né? Essa confederação, ela é um grupo formado por várias linhagens extraterrestres que tem bases em vários lugares, inclusive aqui no sistema solar. Vários lugares do universo afora, não estão só protegendo a Terra, né? A Terra, fala assim, a Terra é um planetinha, tudo bem, mas a Terra também é uma informação canalizada, isso, né? Que eu tenho como verdade e aceito descobrir que não é verdade, se um dia eu me comprovar isso ou tiver essa informação crível, né? Que o planeta Terra, ele é um dos planetas que é protegido, um dos milhões de planetas que é protegido pela Confederação Intergaláctica. Mas o planeta Terra ele é muito especial porque ele tem muita biodiversidade. Muita. Então aqui é um banco genético impressionante para aprimoramento. Ah, mistura, olha, aqui na Terra tem esse ser aqui que é uma água marinha. Água marinha, não, como é que chama? Água viva. Água viva, água marinha é pedra. É uma água viva, né? Ou aqui um polvo, que é um cefalópode. Vamos pegar esse gene do polvo, que faz, ele não tem ossos, mas ele tem muita força muscular. Vamos usar isso para criar melhorar aqui, melhorar ali. Então, a Terra é um banco genético que precisa ser produzido. E os seres daqui precisam ser protegidos, digo. E os seres daqui precisam ser protegidos também. Então, essa confederação, o que a gente acredita que ela faz? Ela evita, né, ataques massivos contra a Terra para dominação, aquelas coisas de filme de Hollywood. E já falo aqui, Hollywood sabe de tudo. Eles sabem de tudo e brincam com a cara da gente. Esse super time de elite mundial, que você junta, você tem 300 pessoas ali. Você tem desde a mídia gigante, a mídia de Hollywood, a parte financeira, eu não vou falar outras partes, porque no YouTube ele não gosta que fale, né? Então, eles sabem de absolutamente tudo. Vamos soltar esse filme aqui, Contatos Imediatos em Terceiro Grau?
Vamos ver como é que esse pessoal reage aí, pra gente saber quando que é a hora de a gente fazer o que a gente quer fazer. Claro, para a gente continuar ganhando, para a gente continuar comandando e continuar com o dinheiro no nosso bolso, né? Esse grupo, ele nunca vai fazer nada pelo bem da humanidade. Ele vai fazer pelo bem deles, né? Então, a Confederação protege ações de invasões alienígenas nisso. Agora tem uma corrente que eu estou estudando, não tenho muita informação, que assim, de que há já vários, os reptilianos já estão aqui desde o tempo dos dinossauros, que acreditam que foi uma hibridização reptiliana para os dinossauros crescerem e dominarem a Terra. Talvez, agora eu falar, se tiver um arqueólogo nos ouvindo, ele vai mandar uma carta bomba para mim. Talvez os próprios dinossauros tenham sido um aprimoramento genético, né? E pode ter havido, a gente não tem esse registro, não tem registro nenhum, o que eu estou falando. Eu estou falando uma hipótese, mas um dia isso pode ser descoberto, de que houve uma civilização no tempo dos dinossauros, uma civilização réptil, ou seja, reptiliana, criada por eles, ultra avançada. Estou falando de 65 milhões, 70 milhões, 80, 90 milhões de anos atrás. Né? A nossa civilização como civilização, tem 10 mil anos, como espécie, o Homo sapiens tem entre 150 e 200 mil anos. Isso não é nada. Então, talvez tenha havido uma civilização ultra inteligente e que ao longo desses 60 milhões de anos não sobrou absolutamente nada. A civilização foi extinta por algum motivo, que uma corrente que eu acredito é que houve essa primeira guerra intergaláctica, por causa principalmente do planeta Terra, para evitar esse avanço reptiliano aqui. Isso terminou com o envio de um meteoro, o desvio de um meteoro para atingir a Terra e recriar toda uma fauna e uma flora, né? Não extinguiu os répteis, né? Extinguiu os dinossauros. Os répteis continuam aí. Você tem jacaré, você tem tartaruga, você tem jabuti, você tem lagartixa, né? E o mamífero progrediu do ratinho mínimo lá que ficava escondido na terra, ele sobreviveu, e o ratinho virou uma miríade de espécies, até a baleia azul descende desse ratinho. Isso que você falou, já parei muito, muito para refletir sobre isso, a questão da evolução. E sempre pensando nos dinossauros. E faz muito sentido, porque por que houve esses seres aqui, né? Foram dizimados, não existem mais, né? Segundo a gente vê nos livros de história, a gente sempre estuda na escola, algo muito superficial, né? Vários tipos de espécies e tal, e acham as ossadas. E a questão do experimento, será que não iriam progredir através daquele protótipo? Será que não poderia progredir através de um protótipo, como você falou, até insectoide ou alguma coisa do tipo? Não. Vamos varrer isso daí, vamos fazer um outro formato, humanoide, algo diferente. Não sei quem decide isso, né? Mas alguém... Seria a Confederação Intergaláctica mesmo. E aí tiraram os répteis. Os Greys não fazem parte da Confederação Intergaláctica. Dizem que eles têm um embaixador, que é um Grey, que leva as informações da Confederação e de um Senado Intergaláctico para os centenas de milhares de espécies de Grey que existem no universo afora, que não existe só um. Se quiser botar a capa do livro Greys, por favor, tem aí. Lá tem... Descrevo algumas que eu peguei em relatos, né? Eu nunca vi Grey na minha vida. E eles a gente tem que imaginar assim, o registro fóssil, sério, ele é incontestável, né? Então, por que falam que os dinossauros se extinguiram 65 milhões de anos atrás e até 40 anos atrás não tinham ideia por quê? Porque o registro fóssil, a partir de 65 milhões de anos para cá, não teve mais dinossauro, não se encontraram mais fósseis de dinossauros. Então, acabou ali. Os dinossauros foram extintos ali. Os dinossauros, houve outras espécies anteriores aos dinossauros, que a gente, quando você comprar uma caixa de dinossauros de brinquedo para o seu filho, vai lá um Dimetrodon, por exemplo. O Dimetrodon, ele existiu 200 milhões de anos antes dos dinossauros. A gente chama de dinossauro, mas não é,
popularmente chamado, é que tem aquela aparência de dinossauro, tá nos filmes, mas não é um dinossauro propriamente dito, né? Então, os dinossauros pararam ali no registro fóssil, isso é para levar muito a sério, né? E aí começou outros registros fósseis, de mamíferos, os répteis que sobreviveram a esse cataclismo, né? Que os dinossauros eram répteis, mas o crocodilo sobreviveu, por exemplo. Não mudou quase nada. Tá aqui há 300 milhões de anos quase, né? Tartaruga vive trocentos Tartaruga, os jabutis, não exatamente a mesma espécie, né? Outras espécies. Imaginar, como assim? Tigre dente de sabre. Foi extinto aí os Smilodon, né? Foi extinto aí há 15, 20 mil anos atrás, conviveu muito tempo com os humanos na Terra, e ele não existe mais. Mas existem outros grandes felinos, que ainda existem, né? Também, né? O mamute, acho que até 8 mil anos atrás, dizem que quando estavam construindo as pirâmides do Egito, que dizem que foi só 4.500 anos atrás, eu acho que não, mas vamos levar isso para ilustrar os mamutes, né? Que quando construíram as pirâmides do Egito, ainda existiam alguns mamutes lá na Sibéria, no extremo norte de onde hoje é o Canadá, né? Estão descobrindo lá, eles têm 8 mil anos, eles têm 6 mil anos, inclusive alguns quase inteirinhos lá, porque eles morreram num ambiente congelante, foram soterrados por gelo. É igual você deixar um bife no congelador, tá lá o bicho, né? Já estão querendo clonar, né? Já estão clonaram esses dias aí um rato com o gene do direwolf, que é um lobo gigante, extinto. Também da megafauna que tinha nas Américas, na Eurásia, também acho que foi extinto há 40, 30 mil anos. O direwolf, que ele é maior do que o lobo europeu, que é bem grande, né? E que quase não tem mais nenhum, inclusive, né? Os europeus dizimaram a fauna deles, né? Não tem. Na Europa você não acha quase bisão, tem 30 na Polônia. Lobo tem 3 na Espanha, 2 na Alemanha, não tem. O urso quase não tem mais, né? A fauna Europa é uma grande cidade, né? Não tem espaço para fauna quase. Pássaro Dodô, né? Também muito conhecido. Oi? O pássaro Dodô. O Dodô nas Ilhas Maurício, né? O Dodô ele deu um azar, porque na época eu sou um cara bem politicamente incorreto, inclusive, né? Daí no século XVII, 1600 e pouco, os holandeses lá fazendo as viagens deles, que a Indonésia pertencia era holandesa, a Indonésia, né? O país onde hoje é a Indonésia. Era uma colônia holandesa, os holandeses grandes comerciantes. No caminho para lá, dobra o Cabo da Boa Esperança, entra no Oceano Índico, tem as Ilhas Maurício lá. E aí os marinheiros chegaram nas Ilhas Maurício, encontraram um pássaro maior que um peru, dócil. Eles comeram todos os pássaros. Os holandeses e os cachorros dos holandeses comeram os ovos, porque o pássaro estava lá, ele ficou assim, não tinha defesa, não voava, porque ele foi criado num ambiente, né, isso é pura evolução, sem predador, então ele pôde perder as asas, ficou gordão, grande, lento, a hora que cruzou com os humanos, que precisavam de carne para atravessar o oceano e dar comida para os cachorros deles, acabou, dizimaram o Dodô. Tem um Dodô empalhado, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. É o único espécie que sobrou. Aí você tem ossos separados, você tem o esqueleto da parte superior, você tem uma pata, mas o Dodô, o azar dele foi ter cruzado com os marinheiros holandeses aí no século XVII. A lei do mais forte. Né? Vamos comer esses perus grandes aí. E você falou dos Greys, que muita gente descreve ter tido contato, tal, até o caso Varginha, né? Uhum. Pelo que consta, dizem ser uma fragmentação, algum tipo de ramificação dos Greys, não sei exatamente. Sim, tem no meu livro Grey tem um desenho que eu fiz baseado nos depoimentos das meninas, e eu mostrei para a Kátia, ela falou, é o desenho mais perfeito que eu já vi do que eu vi do PT de Varginha. PT de Varginha. Tem esse daí? Não, eu não trouxe. Mas tem a capa dos Greys. Dos Greys. Por que especificamente chama tanta atenção essa raça? E você falou que eles não são, tipo, legalizados aqui, mas por que muita gente relata ter tido um contato e normalmente, às vezes, uma experiência meio estranha? Tá.
Os Greys, eles são iguaizinhos aos seres humanos. Você vai perguntar, os Greys são bons ou são ruins? Você tem um Chico Xavier e você tem aquele cara do bigodinho, ou você tem um Stalin da vida, né? E os humanos são bons ou são ruins? Se você conhecer o Stalin, você vai falar que os humanos são ruins. Se você conhecer o Chico Xavier, você fala, eu quero morar aqui para sempre, né? Então os Greys, eles são... Não há relatos de muitas coisas boas feitas por Greys. Às vezes há alguma coisa de tratamento médico, mas não há muitos. Para mim, essa pessoa confundiu Grey com uma espécie que pode ser parecida com Grey, como, por exemplo, o Alpha Centauri, que são menores, ruivos, mas tem aquele aspecto bem alienígena, né? Os Oriones, a mesma coisa, né? Que é uma das civilizações mais antigas desse nosso universo, que também tem milhares de tipos diferentes de Oriones, são os que usam a tatuagem. Eu fiz isso, pus esse desenho de um Orione, que eu canalizei, e falei, poxa, mas eu nunca vi nada parecido com isso. Eu tô errado? Que é com as tatuagens douradas, assim, falei, é isso, essas tatuagens são tais coisas. E a própria Suzy Maria, né, a Suzy Maria já falou, porque ela tem contato com um dos mentores dela, que é de Orion, ela falou, é exatamente isso que você fez. Né? E para mim, se a Suzy Maria falou, tá falado, acabou. Não adianta o professor da Unicamp vir para mim e falar, você tá maluco? Eu falo, tá bom, então tá. Tá certo. Então vai passar uma tarde com a Suzy Maria para ver se eu tô maluco. A hora que a Suzy Maria pegar na sua mão e falar assim, você tá com um problema com um tio seu que mora num sítio, que tem um cavalo branco, que tem um funcionário que dirige um trator vermelho? Vai lá passar a tarde com ela. Aí você fala que eu tô maluco depois. Então os Greys, eles são empreiteiros, principalmente. Então eles são contratados para fazer o que pedem para eles, né? E a gente acredita que boa parte da tecnologia mais avançada que a gente teve de 50 anos para cá foi a troca dos Greys, que assim, os governos liberam os Greys fazerem certas coisas que, você pode fazer 3 vezes isso aqui, tá? Aqui nos Estados Unidos, em troca, você me dá isso aqui. Só 3, tá? Aí eles vão lá e fazem aquilo que eu não vou falar aqui, não posso falar no YouTube, né? E aí, então, os Greys são empreiteiros, né? Então eles são contratados para fazer terraforming de planetas, que é um processo que leva 2, 3 mil anos, que é para criar uma atmosfera num planeta, para ele poder ser habitado por outra espécie. Então, os reptilianos contratam os Greys para fazer aquilo. Vai e faz, vocês têm essa tecnologia. Né? Então, os Greys, e eles são os que estão mais voando por aqui mesmo, em discos voadores, com a permissão da Confederação para fazer o que eles fazem. Há os que furam o cerco, mas depois sofrem a consequência lá, que eu não sei exatamente qual seria. Eu acredito que seja uma coisa muito próxima ao que aconteceria se você dirigir parece meio ridículo isso, mas um carro sem documento, tá aqui, agora você volta, a gente vai dar um jeito de levar de volta de onde você veio, só que aqui, essa nave você perdeu, esse carregamento aqui genético você perdeu, o que é isso aqui? Não pode, você não tem autorização. Então, esses são os Greys, e são os seres que estão no inconsciente coletivo da humanidade, como alienígenas, principalmente graças a Hollywood, né? E eles têm um coletivo, muitas pessoas relatam que eles são mesmo seres coletivos, meio operários, como você falou, né? Eles não têm entretenimento, arte ou cultura, né? Se a gente for falar depois do que seria um interrogatório alien, que é o livro que eu vou lançar agora, que é uma das perguntas que se fazem, né? Você tem entretenimento, você tem arte, você tem cultura, e eles vivem pelo coletivo. Né, eles vivem pelo coletivo. Algumas espécies têm uma mentalização, trabalham como uma mente coletiva mesmo, comandada por alguém com uma mente coletiva superior, algum deles com a mente coletiva superior, alguns trabalham isoladamente. Os insetoides são comandados por, os grupos diversos de insetoides são comandados por um insetoide em especial, que é mais desenvolvido telepaticamente, e os outros trabalham abelha, é como uma abelha, sabe? Você tem a rainha que comanda
20 mil abelhas em uma colmeia muito grande, né? E ela, assim, trabalham no inconsciente coletivo. Não discutem o que vão fazer, não têm aspirações, são criados para aquele tipo de trabalho. Então, os zangões fazem aquilo, as abelhas que coletam o mel e o pólen fazem só aquilo, né? Então, são os insetóides, a gente acredita que, e a gente também são assim, e a gente acredita que os insetóides são os seres, nesse universo, os seres mais antigos que existem no nosso universo. Como ser autônomo, né? Não como ser não autônomo como uma bactéria. Tudo bem, a bactéria ela tem a vida, é uma vida, né? Ela tem a vida dela, mas ela é unicamente um instrumento de autossobrevivência. Um vírus nem se fala, porque o vírus precisa de uma bactéria ou de uma célula para ele se reproduzir. O vírus até se discute até hoje se é ser vivo, o vírus, porque ele não se reproduz, que é a principal característica de um ser vivo, é ele se reproduzir. E o vírus não se reproduz por si só, ele precisa de um outro ser para ele se reproduzir, como a bactéria. Ele invade a bactéria, solta o DNA dele lá e nasce os outros, né, da espécie dele, né? E os vegetais também, mas os vegetais não são cientes, né? Então eles não têm consciência da existência. Tem gente que vai dizer que os vegetais têm consciência da existência. Pode ser, eu ainda não acho isso. E um dia posso chegar a essa conclusão, né? A gente teve um convidado, chama Toshi. Já chamou o Toshi? Toshi Ohama? Muito bom ele. O Toshi faz lá as medições eletromagnéticas elétricas, né, de pulso elétrico, não eletromagnéticas, de pulso elétricos nas plantas, e as plantas têm diferentes reações. Você fala, peraí. E aí? Que a planta ficou assustada, deu uma reação de pulso elétrico que mostra estresse, né? Mas, por enquanto, eu acredito que plantas, bactérias, fungos, algas, cianofícias e vírus não são cientes. Maravilha, e isso daí dá pano pra manga, hein? Tá. Você que tá aí, recado do Fanrel Molina. Deixa o teu like, compartilha, esse é o momento, nós vamos entrar ainda temas muito interessantes, ramificações muito interessantes, então manda para aquele pessoal que você sabe que estuda o assunto, porque a gente vai ter agora tópicos interessantes, tá certinho? Lembra disso, coloca o teu comentário, vê se está inscrito mesmo no canal, super importante esses recados. E aí eu sempre raciocinei algumas questões, porque quando a gente vê, lógico, pode ter alguma coisa no bastidor. Você que está mais aprofundado, que tem as pessoas que estudam mais aprofundado, devem ter suas conversas ali, saberem coisas aí do arco da velha, né? Como a gente diz por aí. Uhum. Mas quando se relata, foi capturado um ser, existe uma imagem da NASA, sempre é esse tradicionalzão que você mencionou, que é o Gray, sempre é nesse formato. Aí, pergunto eu, não teriam capturado uma outra espécie? Já capturaram, claro. E não mostram? Porque sempre não é mostram, esse bendito. Há relatos que falam de, agora que você está nos Estados Unidos, um processo de liberação de arquivos, né? Várias vezes já falaram, não, esse ser é um ser de 2,50 metros de altura, né, com uma roupa prateada, uma pele azulada, um rosto fino e um cabelo platinado. Tem. Tipo um pleiadiano, isso? Os meus pleiadianos são metálicos, não são assim. Eu diria que para o que eu canalizo, para o que eu tenho, né, são arcturianos, é mais para os arcturianos, né? Teriam que ser seres físicos para isso acontecer, né? E os físicos, porque o que a nossa ufologia espiritual estuda, os arcturianos, eles estão num grau evolutivo, assim, nós somos, tenta você conversar com um cupim, é um arcturiano tentando conversar com a gente, eles estão num grau de evolução inimaginável pra gente. Já tem carro que voa, já tem teletransporte. Não é isso, para eles já são milhões de anos que isso já é uma tecnologia que é corriqueira para eles, né? Mas a evolução espiritual deles, né? Então eles são seres que eles estão numa outra dimensão, eles não estão aqui na terceira dimensão,
E alguns deles se sacrificam para vir trabalhar numa dimensão como a nossa. Sacrificam essa quase imortalidade deles, não são imortais, né? Mas chega num momento da vida do arcturiano que ele se entrega a uma nova missão, né? Então, passa uma régua no copo, joga o copo e enche de novo, ele se entrega a uma nova missão. E tem os arcturianos que se entregam, se transformam. Isso é um processo que eu esqueci o nome agora, uma palavra que eu canalizei, falei, nossa, mas o que é isso? Aí me explicaram. Isso é o estudo dessa ciência, desse processo de pegar um ser multidimensional, né? Multidimensional, e transformá-lo num ser físico. Esse é um processo, né? E quando ele vira um ser físico, ele vira um mortal mesmo. Um mortal que pode sofrer com doenças, mas vive os seus 30, 40, 50, 60 mil anos. E aí se entrega. Eu estou falando dos arcturianos especificamente. Ficaria mais vulnerável de forma proposital, por isso que alguns até foram pegos, é isso? Ele tomaria essa forma para ele poder interagir de uma forma diferente da intersecção com a Mônica de Medeiros, que é espiritual. Então ele está aqui, ele pode mexer esse copo para cá, ele pode, como os sirianos fazem, que são guerreiros, eles podem abrir uma frente de batalha literal contra uma invasão, tem muito relato disso, que uma invasão reptiliana no planeta tal, não autorizada, os sirianos que estão em 3D, porque assim, os seres, os Greys, os reptilianos e os insetoides, eles são 3D. Eles não são seres de outra dimensão, não são seres espirituais, eles são 3D igual a nós aqui no seu estúdio. Existe uma categoria que eu nomeio de Zeta Epsilones, que são seres também tridimensionais, mas que são poucos os avistamentos, então a gente não cria uma espécie só para aquele ser, que só tem um avistamento na Austrália, um avistamento na Nova Zelândia, um avistamento no Japão, por acaso, todos meio aqui naquela região do Pacífico, né, que são os polvos, né, os cefalópodes, que você tem várias pessoas que já relataram ter visto esses seres, né. Então, o arcturiano, quando ele se entrega para essa missão, por exemplo, é o Ostar Cheran. Ele está na 3D. Ele é uma espécie de coronel de toda essa guarda aqui nesse cinturão aqui do nosso sistema solar e com a Terra, principalmente. E ele já está aqui há 80 mil anos. Né? Então, essas informações não sou eu que canalizei, são pessoas que me disseram, pessoas que eu dou credibilidade para elas, e eu achei coerente a informação no campo que eu estudo, e eu coloco lá. Novamente, se você vai falar com isso com o pesquisador da universidade, o paleontólogo da Universidade de Barcelona, o cara vai falar, eu tô mandando uma ambulância aí com 2 cabeças de força, uma pro Fael e uma pro Herlodacos aí, e vou levar vocês para uma instituição. Vocês tomaram antes? E depois, daqui a uns anos, ele vai se assustar com isso. E cada tópico que você levanta me surgem questões novas e novas, assim, é muito interessante. Onde esses caras moram? Onde você diz, onde um arcturiano mora, por exemplo? Um que passou por esse processo para estar entre nós, ele vai estar circulando no planeta Terra. Ele pode estar circulando com uma camuflagem aqui, você pode ter cruzado com algum na Avenida Paulista, Suzy já cruzou com vários, Suzy Maria. Você pode cruzar com algum na Avenida Paulista, né? E essa camuflagem as pessoas comuns, como eu, não detectam, né? Mas uma pessoa com uma visão, vou chamar de visão espiritual por falta de melhor palavra, superior à minha, fora do comum, essa pessoa já vê. Chico Xavier não sabia quem era espírito e quem era desencarnado e quem era encarnado. Um extrasensorial fortíssimo. Já eu, se duvidar mal, vejo o encarnado na minha frente, eu passo batido. Então, eles estão zanzando por aí, fazendo o que precisa fazer de trabalhos deles, né? E tem comerciante, tem professor, tem gente que dá aula de dança, seres que dá aula de dança,
Tem o cara que cuida de finanças e que tem... Os caras têm CPF. Não tem CPF, mas eu digo assim, entre eles, né, como civilização, eles têm todas essas coisas. É quem construiu a nave deles? Alguém construiu, né? Os caras vão lá, fazem tudo isso, eles se mesclam com a gente. Eles se mesclam, aí você tem os arcturianos que estão nas naves que estão voando aqui no planeta Terra, sob comando aí sobre a tutela aí do Comando Intergaláctico, lá da Federação Intergaláctica, e você tem os arcturianos que ficam nas estações espaciais, que são bases dessas naves. Você tem os arcturianos que estão nas naves mães, que são bases das bases, que são estações espaciais absolutamente gigantescas, que cabem outras estações espaciais. É uma base de reparo de caminhão, sabe? Você tem o caminhão e você tem um estacionamento para caminhões. Eles têm das naves deles. É uma questão de logística, né? Porque não dá para fugir dessa regra numa via 3D que a gente vive, né? Manutenção de nave, essas coisas tem que ter. Claro que não precisa trocar o carburador, não precisa calibrar o pneu da nave, não é essas coisas, mas existe uma atualização de tecnologia, né? E aí você tem os arcturianos que estão nos planetas deles que orbitam a estrela de Arcturus. Os arcturianos não são da estrela Arcturus. Arcturus é uma estrela, né? E ela tem centenas de planetas que orbitam não só ela, como orbitam outros pequenos sóis que tem. Esses sóis, por sua vez, orbitam a Arcturus, né? Só que os arcturianos multidimensionais, eles estão numa faixa dimensional que aqui a gente não consegue, a gente está tentando entender o que é. Então eles estão lá, mas se eu for lá agora, eu não vou vê-los, porque eles não se encontram na mesma dimensão que eu estou. Eu estou preso na 3D. Mas eu posso encontrar arcturianos que fizeram esse sacrifício, né, de solicitar voluntariamente para fazer esse trabalho junto a outros planetas que estão precisando precisam evoluir, precisam de tecnologia. Então, é o que eu acredito nisso. E que o professor lá da Universidade de Barcelona, estou te falando, daqui a pouquinho vai encostar aqui ele pode me chamar de louco, pode me chamar do que quiser, não tem problema nenhum. E aí, esse ponto aí que você falou, com as pirâmides, né? Agora, recentemente, o pessoal ficou meio pilhado aí com a questão. Primeiro que eu vejo que fazem uma força inimaginável para a barra total. Para não dar o braço a torcer com nada, né? As pessoas ficam até nervosas. Agora parece que deu uma abafada no caso, né? Tá um pouco assim, mais ameno. Mas eles fizeram tanta força para descredibilizar qualquer coisa, que gerou até um desespero. E a questão do Chico Xavier, você falou sobre o Chico Xavier, como referência de um espiritualista, ele deu breves relatos, né, públicos aí, sobre essa questão. Uhum. Mas nos bastidores a gente sabe, aí você deve ter esses contatos também, que rolava uma intersecção maior, talvez não vinha a público. Como é que são essas questões? Infelizmente, uma das coisas que eu me arrependo na minha vida é de não ter ido, eu tenho 58 anos de idade, não ter ido pelo menos uma vez na minha vida, ter visto o Chico Xavier com os meus olhos. Me arrependo de não ter feito isso. Chico Xavier também, para mim, falou, tá falado. Aí se você vier com uma equação matemática para mim comprovando o contrário, eu vou falar assim, você errou alguma integral dessa sua equação, você errou alguma raiz quadrada aí, porque se o Chico falou, tá falado. E o Chico falou que já foi levado se eu não me engano, perto de Júpiter, para uma nave, para uma estação espacial, que foi... Perdoe aí o Geraldinho, vou estar com o Geraldinho daqui a 2 semanas. Se eu não me engano, a história é assim, ele foi convocado e foi para uma estação espacial em volta, não sei se Saturno ou Júpiter. Nessa estação espacial, ele encontrou Jesus. E tinha lá os outros seres e tinha Jesus. E Jesus falou para ele, não, você vai voltar ainda para a Terra,
daqui a uns 100 e poucos anos, que ele deve voltar no ano de 2100 e pouco, né? E no Brasil, ele tinha pedido para reencarnar em Israel, e Jesus falou assim, não, vai ser no Brasil de novo. Ele, de novo! Ah, voltou, para mim eu não estava com essa informação de Israel, que bom! De novo. Aí ele... Será que eu tô trocando a informação? Não, Você tinha informação trocada? Que ele queria no Brasil e falou, não, você vai ser em Israel? Disseram assim, que ele gostaria de vir ao Brasil, mas disseram que Israel era Então mais necessário. Então mas pode ter, tudo é possível. Existe o relato fático do que o factual, que o Chico falou, é que eu não tô lembrando. Então o Chico Xavier fala claramente, estive numa nave. Né? Jesus fala assim, na casa do meu pai tem várias moradas, vários mundos. Pronto, acabou. Inclusive assim que começa o meu livro, o primeiro livro que eu fiz, o Aliens Entre Nós, na primeira página eu tenho essa parte da Bíblia, da Bíblia Vulgata, essa citação da Bíblia. A casa do meu pai tem muitas moradas. Aí você, não tem? Tem. E você falou até agora, a gente teve essa questão do contato linear, né? Um pequeno grupo, aquela coisa do telefone tocar de lá para cá, tal. Mas, atualmente, nós estamos tendo indícios e relatos sobre o contato mais massificado, em massa. Uhum. Qual a proximidade disso e qual é esse preparo que tanto se fala para essa situação? Tá. Eu acho que esse contato, só acho, não tenho nenhum motivo para achar isso, a não ser uma dedução minha. Eu acho que isso ainda vai acontecer de uma certa forma ainda controlável pelos governos, pelos líderes e pela mídia, ainda em 2025, eu acho. Né? E acho que o contato em massa mesmo, que é aquele que indiscutível, que não vai dar mais para esconder de jeito nenhum, eu acho que ainda nessa década dos anos 20 aqui, dos anos 2000, até 2029, 2030. Eu acho isso. Agora, tem que haver um preparo mesmo, e eu acho que eles já estão mexendo com isso. Hoje é 30 de abril, que nem nós falamos. Anteontem teve um apagão geral na Europa Ocidental. Um amigo meu que mora em Portugal ficou desesperado. Ele falou, eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida. Eram militares pelas ruas, ele mora perto da praia, da casa dele dá para ver a praia, lá perto de Lisboa, ele mora em Sintra. Guarda costeira. Ele falou, primeiro acabou a luz, depois acabou a internet. Eu tenho água porque ele mora num sítio. Eu tinha água, mas em Lisboa não tinha água. Os bancos não tinha dinheiro, não tinha faróis de trânsito, semáforo. E voltou depois. Eles nunca tinham experimentado isso? Não, eles estão experimentando. Eles estão experimentando, que é diferente de fazer como houve aquele conflito que teve na metade do século passado, né? Que também não é bom falar o nome. Aquele conflito lá, que as pessoas estavam acostumadas, que moravam na Europa, né, minha família é de lá, desliga tudo porque vai ter bombardeio. Os bombardeiros não podem ver as luzes da cidade. Raciona aqui. O meu tio, que ele comia manteiga igual queijo, porque ele falava, no tempo do conflito, não tinha manteiga para eu comer. Então, quando ele cresceu, virou adulto e veio morar no Brasil, a manteiga ele comia que nem queijo, porque ele lembrava daquela carência, né? Então, só que agora é diferente, a informação está muito rápida. Eu acho, ainda mais a Europa, que está assim, totalmente dominada por aquele pessoal lá deles, né? E fizeram o teste já. Não só para isso, como para outras coisas. Assim como o que fizeram com a gente quando a gente teve que ficar em casa um tempinho atrás. E quais seriam essas repercussões dentro da sua ótica, que é um cara que vivencia, que estuda, né? Quais seriam essas repercussões de um contato em massa dentro de uma sociedade com a atual mentalidade, né? Primeiro grande conflito vai ser com as grandes religiões monoteístas. Isso vai ser muito prejudicial para elas, né? Várias dessas religiões giram em torno de muito, muito, muito dinheiro, né?
E algumas têm bilhões de seguidores, algumas têm centenas de milhões de seguidores. Então essas grandes religiões vão sofrer um primeiro embate, porque não, assim, é o Deus Supremo que criou o ser humano aqui nesse cantinho, nessa periferia do universo aqui, e somos só nós, porque nós somos os filhos do todo. Filhos do todo, é. Nós E os outros planetas são enfeites. Os outros planetas estão aí para quando a estrela brilha um pouquinho para a gente ver no céu, quando é planeta é para a gente falar, será que tem lá um musgo qualquer nesse planeta? Né? Então esse é o primeiro conflito, é o conflito religioso. O pânico vai ser generalizado. Principalmente por pessoas ligadas a essas religiões. Né? Então, há vários riscos de as pessoas quererem acabar com a própria existência, né? De falar agora é a anarquia, Apocalipse. vou quebrar tudo, é apocalipse, né? Então tem esse risco, né? E aí tem todos os outros riscos ligados à parte econômica em si, né? Que assim, vai dar uma travada nas grandes bolsas de valores. Eu posso estar num sítio, eu tenho minha galinha que põe ovo lá, tenho meu pé de alface, não me afeta tanto. Mas se a Bolsa de Chicago disser que o bacon vai passar de $20 o quilo para $80 o quilo, ele vai passar no supermercado aqui e vai se refletir no seu supermercado. Mas não vou comprar bacon. Tá bom, mas isso vai acontecer com arroz também. Isso vai acontecer com a laranja. Combustível. Com combustível. Não, agora o petróleo vai passar de R$100 o barril, vai para R$1.800 o barril. Essas decisões, elas são tomadas por 3, 4 pessoas. Aquele reino X árabe lá que produz muito petróleo, o rei pode falar, não vou mais produzir petróleo durante 1 ano. Fecha a torneira aí. Aí o preço do barril vai lá para cima, né? Isso está além da teoria econômica, é uma mão invisível, como dizia o Adam Smith, né? Ele falava isso mais do governo, mas é a mão invisível. Por exemplo, diamante, pedra, diamante, carbono super pressurizado, altíssima temperatura, que coisa linda, diamante. Diamante, quem disse que diamante é raro? Diamante é super abundante. O que acontece é que eu não vou falar o nome da empresa, existe uma empresa sul-africana que domina todo o mercado de diamantes do mundo. Então o que ela faz? Ela compra todos os diamantes, ela tem as grandes minas de diamante, o resto da produção é insípida, né? E ela não libera. Então ela só libera lei da oferta e procura, só libera porque o preço do diamante está lá em cima. Porque se soltar todo o diamante, você vai comprar um chiclete, vai vir o diamante preso no chiclete. Né? Pela dita escassez. Pela escassez controlada. Né? Então, isso não é lei da oferta e da procura, exatamente, isso é uma escassez controlada. E tem se libera. Uma coisa, né? Um envoltório, né? É ruim essa coisa do diamante, das pessoas que vão lá, né? Trabalhar, né? Tem os diamantes de sangue, né? Eu vi um documentário que me deu uma frase assim que eu guardei. O cara falou, ó, as pedras mais caras do mundo são colhidas pelas mãos mais pobres. No oeste da África ali. É muito triste isso, muito triste. Só que aí o cara vai lá, o comerciante inescrupuloso, né? E acaba indo para essa X empresa que eu falei, porque ela é a grande divulgadora, porque existe uma suposta ética no grande mercado mundial de diamantes de não comprar pedras sem origem. Mas aí você vai lá para Antuérpia, que é cidade que eu fui muitas vezes lá na Bélgica, minha irmã estudava lá, meu avô tinha escritório lá. Você vai para Antuérpia, na Bélgica, são lojas só de diamantes. Né? Você chega lá com uma pedra incrível, o cara vai dar um jeito de arrumar Não, o cara vai passar a chance de ganhar milhões de dólares com uma pedra. Quer que tenha um registro, é isso? Um código de barra lá? Porque você tem que ter a origem do diamante para você comercializá-lo eticamente. Mas se você tem uma encomenda de um marajá na Índia, que vira para você e fala assim,
Eu quero diamantes, tantos quilates, um colar para mulher, eu quero 36. Não tô ligando para a origem deles. Me faz a peça com ouro, me diz quanto que eu pago. Né? Então, e aí é a escassez. Esse dia eu estava falando de meteoros que caíram na Terra e tudo mais. O cara falou assim, tem um meteoro aí que ele é inteirinho de ouro. São, assim, bilhões de toneladas de ouro puro, que uma estrela explodiu, e uma das pedrinhas que a estrela explodiu era esse treco todo de ouro, né? Porque ela espalha o ouro, né? É um metal que é feito dentro da fornalha de uma estrela, né? Assim como quase tudo que faz o nosso corpo. Aí eu falei para ele, se esse meteoro caia, ele falou assim, que se caísse aqui na Terra, todo mundo ia ter, dá 2 toneladas de ouro para cada morador da Terra, todo mundo rico. Eu falei, você tá louco? Acaba com o planeta? Não, vamos supor que não acabe com o planeta, que chega todo mundo ganhar 2.000 quilos de ouro, em casa o ouro não vai valer nada. Virou cascalho. Virou estorvo. Eu vou abrir uma companhia para retirar o ouro da casa das pessoas. Sou especializado em coletar o seu ouro e jogar no lixo. Ainda vou ganhar dinheiro. Não não dá, né? Essa escassez. Né? Então, a gente tem, se você quiser colocar, diretor, esse é o livro que eu vou lançar agora, que é o livro, ele é de como seria um interrogatório de um alienígena capturado. É um livro totalmente técnico, não tem absolutamente nada de espiritualidade. Zero de espiritualidade levada em consideração. Aí tem todos esses protocolos biológicos que você tem que ter cuidado com isso, cuidado com quando soltar as informações, para quem vai soltar, a contenção desse ser, se esse ser ficar irritado e agressivo, como você tem que se comportar, como que é a equipe que faz essa contenção. Então esse é um livro que está indo para a gráfica na segunda-feira e eu vou lançar. Vai chamar Protocolos de Interrogatório Alien. Né? E esse livro ele vai ser comercializado em quais plataformas para quem tiver interesse? Esse é o seu outro livro? Olha, né? A base de tudo eu falo, vai lá no meu Instagram, que é bem pequeno, só eu mexo nele, que é r.lodacos, vai lá e lá tem as informações todas, dos outros livros, desse. Certo, vou deixar no seu Instagram. Quando esse episódio for ao ar, que você vai me mandar as artes, eu vou postar lá, que vai ao ar, é tudo ali nesse... O pessoal te chama Instagram. No inbox, é isso? Chama, não, aí eu tenho uma pessoa que vende os livros para mim. Tem lá. A Rosa atende para mim atualmente a venda dos livros. Mas aí tem um link tem na os links bio. lá, tem, tá. Isso. Vou deixar então o Instagram dele aqui na descrição, né, para facilitar o contato, nome, em Lodacos, que está aqui no título. Então você que já está interessado, já vai pensando em procurá-lo, porque esse livro eu acho super legal, essa ideia. E não existe, ninguém no mundo fez um livro assim, você acredita? Nossa, que ideia fantástica, cara. Não tem um livro disso, procurei. Tem lá, se tem um interrogatório, nossa, precisa ter militar, cada um falando um fragmento, mas não existe um livro. Ele tem, o caso de Varginha mesmo. 144 páginas. Se as pessoas tivessem popularmente já com esse conhecimento, não, foi nesse caso, não sei, que houve um arranhão que uma pessoa morreu? Com infecção. Então, porque não devia estar ciente de cuidado. Era um menino do tiro de guerra, lá de... Tiro de guerra, para quem não sabe, tiro de guerra é o serviço militar fora das capitais, né? O menino lá do tiro de guerra, que foi lá ajudar a carregar o ser, pegou o ser por onde tinha que pegar, assustou e foi arranhado. E aí depois desencarnou. Pegou uma infecção generalizada, acho que em uma semana foi. Então, aí nesse livro, por exemplo, só para o pessoal que está mais curioso, tem protocolos para diversas raças, vamos dizer assim, tipo tipologias? Não, é um protocolo só para todas as espécies consideradas inteligentes, né? E é um interrogatório individual, como espécie. Não, se foram capturados 2, é um interrogatório de um espécime dessa espécie, né? Um indivíduo dessa espécie. Ele tem lá, como eu falei, são 144 páginas, tem um monte de tabela, pergunte aqui, você tem que saber se o ser, se ele tem... Primeira etapa é como estabelecer a comunicação com um ser desse. Isso que me veio, língua, né? Então você tem que ter um linguista na equipe. Você pode, eu sugiro que tenha um parapsicólogo na equipe,
Também, né? Porque ele pode não se comunicar ele pode se comunicar por sons, mas não audíveis. Então você tem, hoje pra gente isso é fácil, você tem equipamentos que captam todas as faixas auditivas que fora do espectro de audição do ser humano, né? A faixa em hertz do ser humano, e assim como o espectro visual, né? Será que esse ser está emitindo além da radiação, contém radiação alfa, beta, gama, que esse ser pode emitir? Você não sabe se esse ser tem dentro do corpo dele alguma coisa com, por exemplo, banana. Banana é radioativa, você sabia disso? Não. A banana é radioativa. Então, hoje eu estou sob influência da... A banana, ela emite, ela tem potássio, e potássio é um elemento radioativo. É aquela radiação que vai destruir? Não, mas é a radiação beta. Você tem a radiação alfa, beta e a gama, são as radiações iônicas. A radiação alfa, você para com uma folha de papel. Você para a radiação alfa, que a radiação alfa, ela é como se fosse um núcleo de hélio. São 2 prótons e 2 nêutrons que ela está jogando. Então ela é grande, ela não consegue passar por uma folha de papel um pouquinho mais grossa, a radiação alfa já bate ali. A radiação beta, ela é um elétron, muito, muito menor do que o núcleo do átomo. Então ele passa pela sua folha de papel. Mas ele não passa por uma madeirinha grossa. E aí você tem a radiação gama, que essa, sim, é a barra pesada. E aqui prejudica. Essa, se você ficar exposto 2 minutos a uma radiação gama, você sofre um envenenamento que vai te desencarnar. Seria aquela das explosões nucleares. Exatamente. Tal. Exatamente. Vai cair. O que vai acontecer? A radiação gama, ela passa esse papel, ele passa essa madeira, mas se eu tiver um toletão assim de chumbo, ele vai conter 99% da radiação e só um pouquinho de radiação também não vai te destruir, né? Mas se você não tiver essa barreira, a radiação gama, ela entra, ela atinge o seu DNA e simplesmente as suas células não sabem mais o que fazer. Então a sua pele, que você tem aqui, não é a mesma pele de 30 dias atrás. A pele que você tinha 30 dias atrás, ela já foi embora. E você, como está em plena saúde, você é uma criança, é novo, deve ter 18, 19 anos de idade, você já fez uma pele nova inteirinha. Seu cabelo, suas unhas. Agora, se você levar uma toletada aí de radiação gama, as suas células vão falar assim, eu não vou reproduzir mais. E aí, você derrete, simplesmente. Né? Então, você tem que ter toda essa contenção. Logo no começo do livro eu falo, a primeira etapa é o isolamento total do espécime para você fazer todas essas medições. A segunda etapa é uma liberação para ele, tá bom, podemos ter contato com ele. É uma liberação super cautelosa para fazer tomografias, para fazer raio-x, para coletar mais material dele, líquidos e tudo mais, excrementos, né? Para você ter uma terceira etapa, que só a partir dessa terceira etapa que você tem o interrogatório em si, mas sempre com um protocolo de segurança biológica, porque não é só, o risco não é só seu, é do espécime, né? Também é. Ele aqui também corre vários riscos, né? E como fazer isso de uma forma ou de outra, envolvendo ou não autoridades, né? Não, é só com autoridade, porque você não tem acesso a uma proteção militar, uma proteção armada, uma proteção desse nível que você precisa, sem ter envolvimento de forças armadas. E as forças armadas, elas estão subordinadas a um poder central, a um governo central, né? Então não tem como fazer isso. Inclusive, eu coloco assim, você tem um líder da equipe, que é alguém que divide as tarefas todas, e você tem, inclusive para trabalhar com ética e tudo mais, mas eu coloco desse tamanho no livro assim, abandone toda a ética, abandone toda a cortesia se perceber que há uma translocação, não é essa palavra que eu uso, do espécime, e ele precisa ser contido da forma que o militar decidir que tem que ser contido. Então eu falo isso no livro, eu falo, você tem um cientista líder desse grupo de estudo daquele espécime específico. Então eu vou trabalhar com esse linguista, vou trabalhar com esse arqueólogo, vou trabalhar com esse biólogo, vou trabalhar com esse pessoal do audiovisual que vai captar, e um adido militar.
Se o adido militar falar assim, eu vou agir, ele tem essa autoridade, né? Então tem que ser, toda a equipe ela tem que ser preparada. Você não pode pegar uma pessoa que não, isso a gente vê muito em Hollywood, né? Você pega um cara que, nossa, estamos com um alienígena aqui. Puxa, vamos chamar a linguista Joana da Silva, que ela é muito conhecida, ela traduziu os papiros sumérios descobertos em Hagmanad, lá em Israel. Vamos chamar essa moça. Só que essa moça nunca estudou aliens. Tem síndrome do pânico. Tem síndrome do pânico, não vai funcionar. Então você tem que ter uma equipe preparada para isso. Todos eles. Da equipe de audiovisual que vai ficar filmando e fotografando e gravando o áudio em separado e vendo se tem áudio em alta ou baixa frequência. Não, ele está emitindo um som igual os elefantes. Você chega perto de um elefante, o elefante fica olhando assim para você. Só que se você pega um microfone que capta baixa frequência, o elefante está assim, que se comunica a longas distâncias com outras manadas. Aí você está lá, vendo o elefante no circo, achando que o elefante está quieto. Então você tem, só que essa equipe, que nem o nosso diretor aqui, que já tem esse preparo das centenas de entrevistas que ele já viu aqui com ufólogos, etc., que tem potencial de absorver essa informação de uma forma que não vai gerar pânico, não vai gerar, vou aproveitar, vou vender vou tirar uma foto aqui com o meu celular escondido, vou vender, né? Então essa equipe, ela tem que ser formada com esse critério. Vamos pegar um filme que eu adoro esse filme, mas ele tem um erro tão banal. Você pega o Alien Covenant, ou é o Prometheus? Acho que é o Alien Covenant. Esse Prometheus também é legal, né? Filmes absurdamente incríveis. Mas eu acho que é o Prometheus, que eles estão lá na nave, Prometheus, né? E eles embarcam uma equipe, né? Aí tá, estão chegando perto do objetivo deles, eles reanimam a vida essa equipe e todo mundo briga com todo mundo. É uma coisa ridícula. Uma equipe, para fazer uma viagem daquela, eles têm que conviver por 6 meses. Eles têm que se dar bem. Então você tem o cara lá que é o militar, que é um grosso, que fala aqui, quem manda sou eu. Só conflitos, que é uma coisa que cientificamente é ridícula de você imaginar do ponto de vista científico, né? Você tem uma equipe que ela não é harmoniosa trabalhando. Aí você tem lá o cara que não se dá bem, tem o outro lá, bonitão, que fica assediando as mulheres da equipe. Falei, porra, qual foi o RH que contratou essa equipe? Manda embora esse diretor de RH, o cara é um incompetente. Aí chega no planeta, briga. O biólogo, aquela cena é ridícula. Pô, o Ridley Scott. Psicológico nem a pau, né? Você é incrível. O biólogo tá lá, vê um ser lá que absorveu o gu negro, aquela pasta negra, né? Ele era só uma minhoquinha lá na Terra, né? Mas escorreu a pasta negra na minhoquinha lá, virou uma cobra monstruosa com um cabeção assim. E o cara fala assim, olha, uma cobra, né? Então você falei longe do microfone, né? Nossa, e chega com o focinho perto da cobra, vai, pô, quebra capacete e tudo. E o biólogo também, que chega num lugar e fala assim, olha, nós temos ar respirável, vou tirar o capacete. No planeta que ninguém nunca teve, não sabe que micro-organismos tem lá. Então, o RH, Ridley Scott, você tem que chamar um cara melhor de RH aí para contratar suas equipes. Fazer um exame aí mais preciso. Você falou sobre lance de protocolo, o Independence Day, é fora de qualquer protocolo, né? Aquela cena que o Will Smith fica revoltado lá, começa a dar umas bicas no ET que eu adorei. Ali. Eu adorei. Inclusive temos o Will Smith presente aqui no estúdio, né? E antes era o Ed Murphy com um bigodinho. Ele vai aparecer. Inclusive agora é a hora. Mihael, abre sua câmera aí, seu microfone, e eu sei que agora é a hora da pergunta. Ele está sem o bigode, mas você em casa, visualize ele com o bigode e veja se não é o Ed Murphy. Porque o Ed Murphy tem trocentos anos, mas está conservado. O Mihael, ao contrário, eu estou com 18 do segundo tempo. O Mihael tem pouco mais de 18, né, Mihael? Abre aí. Não, e é interessante que nessa entrevista aqui eu já fui elevado. Vocês sabem, né? Vocês viram antes com o Edu, na verdade era Ed. Então, de Ed, eu já fui para o diretor. Vocês estão vendo que está subindo aqui a escala, né?
Bom, sim, tenho pergunta. Quero fazer uma pergunta em relação à questão da religião, né, de como a gente está vendo agora a religião e como que tá esse novo movimento que está surgindo. Mas antes, tem uma coisa muito engraçada, que você falou sobre esse pensamento, né, Edu, em relação aos dinossauros, de até mesmo pode ser que teria uma consciência desenvolvida, né, que chegaram a um ponto de desenvolvimento muito bacana. Esses dias eu estava assistindo uma série que é muito famosa, que é o Rick and Morty. E aí lá tem um episódio novo que surgiu falando justamente isso, como se o dinossauro tivesse chegado num ponto de desenvolvimento, assim, muito próximo à singularidade. E aí existe uma certa lei de compensação no cosmos, que quando uma civilização chega num ponto tão grande, assim, de desenvolvimento, uma outra vai ter que compensar aquilo. E aí eles colocam esse outro ser que vem dizimar os dinossauros, porque chega num certo grau de evolução, como o meteoro. Então, o meteoro sendo um ser senciente, mas com uma consciência muito rudimentar, muito simplificada, que toda vez que os dinossauros, né, independente do planeta que eles estavam, eles chegavam num grau de singularidade, desenvolvimento muito alto, vinha um meteoro de algum lugar do universo e dizimava eles, e aí eles conseguem, no episódio, chegar num ponto. Então, eu achei isso muito legal, porque não é só um pensamento, então, que está surgindo aí dentro de você. Alguém já pensou também sobre isso, já colocou isso artisticamente dentro de uma série que é famosa, e não sei, se vocês não viram esse episódio, não conhecem essa série, deem uma olhada, é muito divertida, e aí eles exploram isso, assim, de uma forma muito, muito interessante. Apesar de ser uma comédia, a gente pode pescar ali algumas coisas. Então, eu gostei muito disso que você falou, porque eu conseguia ver as imagens, né, dos dinossauros e tal. Agora, a minha pergunta é em relação à religião. Então, agora, e aqui falando religião no sentido, não da questão dos dogmas, mas naquele sentido do religare, né? De você se conectar dentro de si. Você já falou aqui na entrevista sobre talvez uma possibilidade de cada vez mais as religiões, como a gente conhece, elas ir caindo, né? E aí dando espaço para novas formas de a gente se relacionar com o sagrado, com o divino. E agora a gente está vendo uma alta gigantesca desses temas que a gente está abordando aqui. É claro que ainda é muita novidade, tem muita coisa que é real, tem muita coisa que as pessoas viajando, mas eu gostaria de saber, assim, na sua opinião, como que você vê essa questão dos contatos e de toda essa divulgação que você vem, assim, maravilhosamente divulgando e até mesmo ilustrando pra gente, dessa relação do sagrado, das pessoas a partirem das imagens, a partir dos conteúdos que estão sendo divulgados, elas conseguirem reencontrar o divino dentro delas e aí começar um processo de uma iniciação interna, enfim, um processo dessa conexão com o sagrado que antes a gente via através das instituições, até hoje a gente vê, né, através das instituições, através, enfim, de diversos sistemas. Legal. Eu tenho uma palestra, que eu já vi essa palestra nos Estados Unidos, em Portugal, dei recentemente, semana retrasada em Balneário Camboriú, já dei em Campos do Jordão, chama Matemática do Cosmos. É uma palestra onde eu falo do surgimento do ser humano, e falo disso que você está falando agora, dessa religiosidade. Essa religiosidade é nova, religiosidade que tem uma ligação alienígena, alguma coisa. Gente, eu estou olhando porque eu estou olhando para o nosso diretor aqui, tá? Quem está na câmera está vendo que eu estou olhando para lá. Ela é nova aqui no Ocidente, tá? E é nova no Ocidente, assim, da cultura europeia, né? Da qual eu nasci, faço parte, acho que tem coisas maravilhosas, mas, assim, foi dominada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que fez muita coisa boa. A Igreja Católica hoje continua sendo o maior asilo do mundo, o maior hospital do mundo, a maior creche do mundo, né? E a Igreja Católica Apostólica Romana é uma criação dos romanos, de um imperador que muito, muito, muito sábio, que resolveu tirar das escrituras aquilo que não interessava para ele, principalmente essa parte que fala, Fael já falou aqui, do livro de Enoque, que fala de livros que claramente você fala, não, isso aqui é alienígena, não está escrito que é alienígena, porque não existia esse vocabulário, né? Então, essa cultura que dominou o Ocidente é uma cultura que religiosamente ignora a cultura religiosa, ignora essa possibilidade alien. Só que se você for para leste do Canal de Suez, você vai para a Índia,
Os indianos, há 5.000 anos atrás, se você falasse para eles que não existia seres de outro planeta, ele ia dizer que você é maluco, né? Então, a gente aqui no Brasil, que tem essa cultura cristã, europeia, eu me considero cristão. Eu sou batizado católico, não sou católico, não fiz primeira comunhão, já não quis fazer. Minha família não é nem um pouco religiosa, né? Mas eu me considero cristão porque eu acho que a mensagem de Jesus é muito bonita. Então, por isso que eu falo que eu sou cristão, né? Às vezes, quando eu pergunto a minha religião, eu falo, minha religião é Chico Xavier. Eu falo que é a minha religião, né? Ah, Edu, qual é a sua religião? Você é batista? Você tem uma cara de judeu, Edu? Não, eu não sou judeu, não. Tenho cara, mas eu não sou. Ah, você é tal... Minha religião é Chico Xavier. Tá? Então, a igreja, ela precisou, as igrejas, né, consolidadas, os monoteístas, eles precisam deixar o ser humano naquele padrão do medo, né, e do arrependimento, porque isso é controle, né? Até 250 anos atrás, a Europa inteira era dominada pela igreja. E quem tinha as armas eram os exércitos os exércitos dos reis que beijavam a mão dos papas. E quem tem arma, acontece o quê? Quem tem arma manda. Né? Então, eles impunham. Aí veio um cara valente, que foi século XVI lá, 1500 e pouco, se eu não me engano, né? Martinho Lutero, e falou assim, não, eu entendo Jesus de uma outra forma. E eu acho que eu não preciso pedir a bênção para o Papa, da minha opinião. O Papa, para mim, é só um intermediário do meu dinheiro. E eu não aprovo a venda de indulgências, não aprovo nada disso. E criou a reforma religiosa, né? Que foi um passo importante para livrar um pouco vários cristãos, né? Que antes eram todos católicos apostólicos romanos, ou cristãos ortodoxos, mais para o leste da Europa, Rússia, né? Síria, norte do Egito, e esses cristãos viraram protestantes, começaram, já não tinham mais essa autoridade, já tinham mais liberdade. Tanto tinham liberdade que as grandes revoluções comerciais e industriais do planeta Terra foram feitas por protestantes. Os Estados Unidos é um país que foi colonizado por protestantes, que não tinham arrependimento em trabalhar e ganhar dinheiro. Já o catolicismo romano fala, se você é rico, tem alguma coisa de errado com você. Você tem que ser pobre, você tem que se arrepender. Eu não sou doutor em teologia católica, apostólica romana, né? Mas é assim. Então, as religiões... Aí, qual é o avanço da religião hoje que arrepia as religiões constituídas, que fazem uma pessoa... Tem o padre, que eu adoro, a gente entrevistou o Padre Sala esses dias. Padre Sala, ordenado católico apostólico romano, com a mente super aberta, não concorda com quase nada que eu falo, mas ele não me ridiculariza e eu não ridicularizo ele. Né? De ele ter todos aqueles dogmas, ele é padre, né? Como eu falei, padre ordenado. Aqueles dogmas que eu considero, assim, desnecessários para o meu cotidiano, na minha relação com o divino. Eu não acho que eu preciso de uma missa no domingo. Já o católico apostólico romano que fala assim, nossa, não fui domingo passado, preciso ir. Eu não quero ir, vou chegar lá, vou ficar com saco cheio, vou ficar pensando no futebol e no churrasco que eu tô perdendo, mas eu vou. Isso não é legal, na minha opinião. Né? Tudo aqui é minha opinião. Bom, se eu que estou respondendo é a minha opinião. Aí, o que acontece? E eles se arrepiam quando vem um evento de espiritualidade, como o do Paranormal Experience, que vai falar de contato ufológico, que vai receber uma Kátia Rigotti, que canaliza seres, vai receber Suzy Mariá, vai receber um Marluz Paiva, e coloca milhares de pessoas presenciais, ou depois que você faz um episódio, você tem quase 2 milhões de pessoas que assistem aquilo, durante 2, 3, 4 horas. E aí eles veem que há esse despertar. As pessoas, principalmente aqui no nosso país, que é um país cristão, eu vejo as pessoas buscando formas de se conectar com Jesus, com a mensagem de Jesus, fora da religião. Né? A mensagem de Jesus, ela é indiscutível.
Não tem como discutir. Você pode ser muçulmano, aliás, os muçulmanos, eles têm uma grande reverência por Jesus, né? Ele não é um ser divino, ele é um profeta, mas eles têm uma grande reverência por Jesus, né? Então, está acontecendo isso. As pessoas, e com a mídia, com o programa como o Filhos do Todo, como outros programas que há por aí, grandes e pequenos, estão chegando na casa das pessoas e as pessoas descobrem que elas podem se conectar com aquilo que elas gostam, sem precisar ter o dogma, sem ter um pastor que vai falar para elas, eu quero o seu dízimo, que não é todo pastor que faz isso. E outra coisa para dizer, que para quem for evangélico que estiver nos assistindo, para ver que eu não estou falando mal de igreja, eu estudei em colégio batista durante 7 anos. Eu não me converti ao protestantismo. Olha que eu era criança, é mais fácil você converter um jovem em uma criança, porque você está lá com ele. Eu tinha aula de religião, né? Toda sexta-feira a gente tinha o que a gente chamava de assembleia, antes da aula. Era obrigatório. Eu ia, sentava, ficava quieto, respeitava e deixava os batistas lá fazerem a profissão de fé deles, né? Então, você hoje tem essa movimentação toda, né, que aqui, como eu falei, um país cristão principalmente, e as pessoas buscam essa conexão com Jesus, que elas já entendem como um ser incrível, de outras formas. Eu vou buscar minha conexão com Jesus atrás de um preto velho, que vai mandar mensagem, pai Damião, por exemplo, né? Então, respondi ou falei demais e não respondi? Respondi? Respondeu, sim. Então tá bom. Isso aí, Mihael sempre ele faz umas perguntas com conteúdo, né? Então, tem que elaborar bem a resposta. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos entrar dentro dessa questão de escrituras, tá? Escrituras, elementos bíblicos, artefatos, Arca da Aliança, você falou Santo Graal. Santo Graal, sim. Qual que é a ligação disso com possibilidades fora da Terra? Principalmente a tecnologia. A Arca da Aliança, que discute-se até hoje, foi só, entre aspas, uma caixa de medida tal e tal e tal, que Moisés guardou a tábua dos 10 mandamentos e também um cajado, né? E era isso. E ninguém podia chegar perto dela porque ela emitia um raio e matava. É alguma tecnologia, né? E essa tecnologia não era daquele povo primitivo hebreu que estava no cativeiro no Egito. Tem uma teoria que é do Carlos Torres, né? Que ele falou assim: Moisés, quando ele saiu do Egito com o povo hebreu, né? E terminou o cativeiro egípcio dos hebreus. Ele demorou um pouquinho mais para sair, porque ele foi pegar a Arca da Aliança que estava dentro de uma pirâmide. Porque Moisés, ele era um príncipe. Ele não era um cara que vivia lá só para comer, beber a aguinha dele e eventualmente fazer 1, 2, 3, 7 filhos na vida dele. Moisés era um príncipe criado dentro do palácio, com toda aquela educação palaciana, então ele sabia onde estavam as coisas. Então ele pegou a Arca da Aliança, ele fugiu com a Arca da Aliança. E aí também dizem que quando Ramsés II foi atrás, não foi atrás para trazer o povo hebreu de volta. Foi atrás para pegar a Arca da Aliança. Pega o meu exército inteiro, vamos embora que a gente precisa daquilo. Para pegar a Arca da Aliança. E você vê que o Egito, ele caiu, já estava decadente naquela época, as pirâmides já tinham sido todos construídos, os grandes templos já tinham todos sido construídos, ainda iam construir lá a Abu Simbel, essas coisas que também são magníficos, né? Mas a época de ouro das construções egípcias já tinha ido, né? E aí tirou uma grande fonte de energia deles, aí realmente declinou de um jeito aí que culminou com Alexandre o Grande entrando lá e pegando para ele, tirou toda a dinastia egípcia de fato lá, do Sudão, da África mesmo, e colocou os gregos nos lugares, né, a dinastia ptolomaica, né? E o Egito
nunca mais foi uma grande nação, né? E não o é até hoje. E ficou perdido esse lance da civilização do Egito Antigo. Hoje eles são totalmente diferentes, outra religião, outra cultura, tudo diferente, mas tem lá, dizem que tem vários agrupamentos lá, né, de egípcios, né, e para a gente poder chegar no que era o descendente daquele egípcio lá da época do faraó, acho que... não, teve muita miscigenação, né? São 3.000 anos de miscigenação ou mais. Imagina. Se você tem o avô de um lugar, a avó de outro, você já nasce diferente, imagina 3.000 anos de miscigenação, as pessoas andando pelo norte da África, indo para ali, para onde é Israel, voltando, indo para o Sudão, indo para o Egito para pegar um barco para atravessar o Mediterrâneo e ir para a Grécia, tudo, miscigenação ali já transformou, né? A vista é que eles são diferentes, né? O africano do norte, ele é completamente diferente do africano subsaariano como etnia, né? Eles são diferentes, e por sua vez são diferentes dos europeus também, que só tem o mar Mediterrâneo lá para atravessar para o lado de lá, e já é um povo que tem uma aparência totalmente diferente, né? Foi cruzando, né? Foi mudando tudo. Foi mudando tudo. E aí, ainda falando do seu trabalho, para quem teve o interesse aí do teu livro que já está em exercício, novamente, falar o nome das obras, né? E convidar o pessoal aí para conhecer o teu trabalho, adquirir novamente e passar novamente o Instagram. Então, meu Instagram é r.lodacos, né? Acho que vocês vejam aí no título, que é EHEN.LODACOS. E lá tem o Instagram, é a base de onde eu divulgo. Eu tenho um programa também na Rádio Paranormal.plus. Tenho 2 programas na Rádio Paranormal.plus. Um que chama Alien Sounds, que é um programa que eu faço, eu coloco sons que possam nos remeter a alienígenas, algumas coisas cósmicas, né? Eu que faço o programa mesmo. E um programa que chama Frequências. Tem esses 2 programas na Rádio Paranormal.plus. O app é gratuito, pode baixar lá. E eu vou lançar 3 cursos agora. Eu vou lançar um curso de exobiologia, um curso de exopolítica e um curso de ufologia, né? Esse livro, que é o do protocolo do interrogatório alien, ele é parte do curso de exopolítica. Exopolítica é o estudo de como seria e de que forma deve ser tratada e quais os elementos devem compor a relação entre os seres humanos, uma relação diplomática entre os seres humanos e alienígenas. Diplomática você inclui aí cultura, comércio, tecnologia, toda essa interface, e a diplomacia em si, né? É o primeiro curso de exopolítica feito em língua portuguesa, acho. Tem alguns canais que abordam exopolítica, mas fragmentado, mas como curso, assim, sintético mesmo, acredito que é o primeiro. E essas turmas já estão abertas? Não estão abertas, porque eu lancei uma turma de exopolítica tem uns 2 meses, só com 19 vagas presenciais. Em 45 minutos eu vendi as 19 vagas. Esse curso ele é presencial? Eu estava fazendo presencial, mas eu vendi em 45 minutos as 19 vagas. Eu falei assim, não, então aí as pessoas falam assim, mas eu queria participar. Aí tem gente que já fala comigo há muito tempo, por que você não me avisou antes? Me colocou em uma saia justa com algumas situações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar esse curso online, né, gravado, com texto, e online, assim a pessoa assiste no ritmo dela, porque você faz um curso aqui em São Paulo, claro que nós estamos em São Paulo capital, né, onde é o seu estúdio, e a gente, você tem 21 milhões de pessoas que moram aqui no raio de 30 quilômetros daqui de onde nós estamos. Mas tudo bem, só que você tem outros milhões de pessoas falantes de português que não... Você faz um curso que a pessoa vai pagar R$ 1.300 no seu curso e vai gastar mais R$ 4.000 para vir para São Paulo fazer o seu curso. Então você limita muito, né? Então eu resolvi fazer online, aí tem as pessoas de fora do Brasil também que fazem, muita gente em Portugal, né? A gente foi palestrar em Portugal e foi incrível, né? Nos Estados Unidos, em Orlando também, casa sempre cheia, né? Então eu falei, não, então agora eu vou fazer online. Estou terminando de gravar as cabeças de vídeo, editar e vou botar numa plataforma
que eu vou divulgar tudo pelo Instagram. Perfeito. Então acompanha lá o Instagram do nosso convidado. Gostou? Volta, assiste tudo novamente. Tem tanta informação que se você não anota para você também realizar suas pesquisas, você acaba esquecendo depois. Então veja mais vezes, anota, pega as referências que o nosso convidado passou para sua linha de estudo ficar mais aprimorada. Quero agradecer. Eu que agradeço, muito obrigado. Aí de conversar ter que contigo. chamar, tô aqui. Obrigado, parabéns à equipe, parabéns pelo seu trabalho. Nós não somos concorrentes, né? Nós somos paralelos, assim, nós estamos andando juntos. É muito bom, parabéns. Gratidão. E que Muito obrigado. seja a primeira vez de muitas aí, viu? Amém. Gratidão, Mihael aí, gratidão a vocês que estão aí acompanhando e lembre-se, para que você receba novos conteúdos estando inscrito. Nosso canal de cortes também está na descrição, as informações do nosso convidado também estão na descrição e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá!